E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu já falei para vocês, né, no nosso primeiro vídeo de apresentação, de como vão funcionar as nossas aulas à distância, em alguns momentos, alguns temas, eu vou gravar vídeos para vocês explicando melhor, né, a matéria. Acho que do meu jeito, vocês já estão acostumados com a minha explicação, vocês vão conseguir entender melhor a matéria, tá? E aí, essa primeira matéria em específico não tem no livro de vocês. Então, eu já preparei as atividades, vou deixar aí para vocês fazerem, tá? Façam no caderno, normal, como eu já expliquei no vídeo anterior, certo? Então, vamos pegar aqui os pontos que eu achei que na videoaula não ficaram muito bem explicados. Nós vamos tratar do significado das palavras, tá? As palavras, elas são utilizadas muitas vezes em campos semânticos. Então, por exemplo, olha aqui. Observe os campos semânticos. Eu tenho esse campo semântico que fala sobre a fauna, cachorro, gato, passarinho, elefante, dinossauro, né, que são os animais. Sobre o trabalho, trabalhar, empregado, patrão, profissão, salário. Campo semântico de escola, alunos, professores, diretor, sala de aula, recreio. E as profissões, professor, médico, vendedor, dentista e marceneiro. Observaram? Então, os campos semânticos são palavras que apresentam uma certa familiaridade de sentido. Observem que no campo semântico da fauna temos apenas animais. No campo semântico do trabalho temos palavras que se aproximam porque são do mesmo ambiente de trabalho, né? Trazem um significado de trabalho. Assim acontece com a escola e com as profissões, tá? Bem, vocês devem estar pensando, nossa, mas na videoaula a professora não falou sobre campos semânticos. Mas eu preciso que vocês entendam isso para vocês entenderem o que é sinônimo, hiperônimo e hipônimo, tá? Que foi o que ela abordou. Então, os campos semânticos são palavras que se aproximam por terem familiaridade de sentido. Então, anotem aí. Tá vendo? A definição de campos semânticos. Palavras que apresentam familiaridade de sentido. Estão no mesmo campo mesmo, sob o mesmo guarda-chuva. Vamos colocar que a fauna é um guarda-chuva. E ali debaixo do guarda-chuva da fauna estão todos os animais. Isso aqui são poucos exemplos, né? Temos mais exemplos. E aí o que acontece? Daqui a gente já pode pensar nos hiperônimos e nos hipônimos. Vocês viram lá, né, na aula, que o hiperônimo, ele é uma palavra abrangente. E o hipônimo é uma palavra genérica. Aliás, desculpa. O hiperônimo é uma palavra abrangente, genérica. E o hipônimo é uma palavra específica. Por exemplo, cachorro e totó. Cachorro é qualquer cachorro, pode ser de qualquer raça, qualquer tamanho, cachorro. Totó é o nome daquele cachorro específico, é o meu cachorro, ou né, o cachorro de alguém, totó. Então, aí a gente tem uma relação de hiperonímia e de hiponímia. O que é hiperonímia? É o nome mais genérico, mais abrangente, que abarca mais seres. Então, cachorro, pode ser o Totó, pode ser a Leide, pode ser o Zé, qualquer nome de cachorro. Agora, se eu falar Totó, é um hipônimo. Por quê? É um ser específico, é aquele cachorro, é o Totó, tá? Então, hiperônimo e hipônimo. Geral, genérico e específico, tá? Hiper, grande, hipo, pequeno. Então, hiperônimo, nome mais abrangente. Hipônimo, nome mais específico, tá bom? Leiam aqui comigo esse trechinho para vocês entenderem. Só um momento. Ó, esse vídeo vai sem edição mesmo, bem vida real.
porque senão demora muito para postar, né? E é mais trabalho ainda. Então, vai ser edição mesmo, como se fosse sala de aula, tá? Então, vamos lá, ó. Leiam aí junto comigo. Aristides de Souza Mendes foi cônsul de Portugal na França. Quando as tropas de Hitler invadiram o país, Salazar ordenou que não concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Contrariando o ditador, Aristides salvou 10.000 judeus de uma morte certa. Pagou bem caro pela sua atitude humanitária. Aqui eu quero falar sobre hiperônimos e epônimos. Bem, nesse texto está escrito que o Aristides de Souza foi cônsul de Portugal na França. Cônsul é um representante, tá? Um representante de um país. Então, o Aristides era português e morava na França representando Portugal, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial. Então, tá escrito, quando as tropas de Hitler invadiram o país, ou seja, quando as tropas de Hitler invadiram a França, que era onde Aristides morava, Salazar era o ditador da França, ordenou que não se concedesse visto para quem quisesse fugir do nazismo, ou seja, quem quisesse fugir da França e do nazismo, ninguém ia ter visto para poder ir para outro país, né? Contrariando o ditador, Salazar foi ditador. Aristides salvou 10.000 judeus da morte e pagou bem caro por sua atitude humanitária, ou seja, ele foi morto, tá? Então, os hipônimos e hiperônimos servem também para escrevermos textos. Por quê? Observem esse textinho do Aristides de novo. Notem que, vamos lá, Aristides de Souza Mendes foi cônsul de Portugal na França. Quando as tropas de Portugal invadiram o país, estão vendo que deixa eu ver se marcou, que eu marquei França e país. Por que eu fiz isso? Porque para evitar repetição. Imagine se tivesse escrito assim, vamos lá. Foi cônsul de Portugal na França. Quando as tropas de Hitler invadiram a França, estão vendo? Não tem necessidade de eu ficar repetindo França, França, França a vida inteira. Eu posso usar o hipônimo e o hiperônimo. Observem aí, marcadinho. Qual que é o hipônimo e qual que é o hiperônimo? País e França. País e França. A palavra país é mais abrangente e genérica ou é mais específica? E a palavra França é abrangente, genérica ou específica? País é a genérica e França é específico, né? Então, país é o guarda-chuva. Aqui embaixo do guarda-chuva estão França, Portugal, Brasil, Itália, Rússia, México, todos os países do mundo, tá? Então, país é o hiperônimo ou é o hipônimo? Hiperônimo. Hiper, que é grande, maior, genérico, abrangente. E França é o hipônimo. Hipo, menos, menor, pequeno. Então, é o mais específico, certo? Então, essas palavrinhas ajudam a gente a articular melhor um texto e evitar repetição de palavras. Vamos a mais uma aí. Mesmo texto. Salazar ordenou que não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Contrariando o ditador, Aristides salvou 10.000 judeus. Então, o que eu falei? Que o Salazar foi ditador, não é? Então, vamos lá. Vou marcar aqui para vocês. Tá vendo? Salazar ordenou que não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Contrariando o ditador é o Salazar, né? Então, pense nessa ideia de hiperônimo e de hipônimo. Qual que é o hiperônimo? Ditador ou Salazar? Qual dessas duas palavras é mais genérica, abrangente? Ditador. Por quê? Ditador eu posso ter vários. Hitler era um ditador, o Salazar era um ditador, Mussolini foi um ditador, tá? E aí, o Salazar, então, vai ser o nome mais específico. Eu tô falando daquele ditador, o Salazar. Então, ditador e Salazar.
ditador hiperônimo e Salazar hipônimo. Lembre-se do guarda-chuva. O hiperônimo é o guarda-chuva e o hipônimo são os nomezinhos ali debaixo do guarda-chuva. Então, como eu disse, o guarda-chuva é a palavra ditador, o hipônimo é o quê? Salazar, Mussolini, Hitler e outros ditadores aí da história. Tranquilo? Então, vamos às nossas definições. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Hiperônimos e hipônimos são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Por que a ideia de campo semântico? Elas têm a mesma ideia, né? Sendo que o hipônimo é uma palavra de sentido mais específico e o hiperônimo é uma palavra de sentido mais abrangente, genérico. Então, o hiperônimo é o guarda-chuva e o hipônimo são os seres que estão dentro desse guarda-chuva. É a questão do campo semântico, né? As palavras têm uma relação, pertencem a uma mesma ideia. Então, igual a questão do país. País, qualquer país. Agora, se eu falar França, Itália, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Angola, são todos países, né, específicos. E palavra país é o hiperônimo, então é o guarda-chuvinha e os hipônimos ali embaixo do guarda-chuva. Tranquilo? Acho que ficou mais claro, né? Vamos ao próximo assunto, que são os sinônimos. Eu acho que sinônimos vocês já viram, né, na vida escolar aí de vocês. Então vamos aqui a um sinônimo só pra gente não passar em branco. Vamos lá, sinônimos. São palavras de sentidos próximos que podem ser substituídas umas pelas outras em diferentes contextos. Então, os sinônimos são palavras de sentido parecido. Por exemplo, alegre e feliz. Vocês podem observar que, por que é sentido parecido? Se alguém falou para você que as palavras sinônimas possuem significados iguais, essa pessoa mentiu, tá? As palavras sinônimas possuem significados parecidos. Elas podem ser substituídas umas pelas outras em certos contextos. Então, depende do contexto do que você está falando, do que você quer transmitir, tá bom? Então, vamos aí, alegre e feliz. A palavra alegre e a palavra feliz possuem uma mesma ideia, né? A gente pensa que, estou alegre, estou feliz. A pessoa tá sorrindo, tá de bem com a vida, né? Agora, tá no estado de espírito animado. Agora, se eu pensar em alegre e feliz, são sinônimos? São. Mas eu posso afirmar que feliz é mais do que alegre? Vamos colocar numa escala. Feliz e alegre. Eu estou alegre, eu estou feliz, né? Então, a gente pode dizer que estar alegre é parecido com estar feliz. Só que feliz é um alegre melhor. Mas em certos contextos cabe falar alegre e feliz. São palavras sinônimas, de sentido parecido, né? Que é o estado de espírito da pessoa, a pessoa está animada, tá? Então, por isso que os sinônimos, eles não são perfeitos, né? Eles não têm o mesmo significado. As palavras não possuem o mesmo significado idêntico umas com as outras, tá? Então, um exemplo aqui. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Quem não conhece já fica sabendo. Então, vamos lá. Esta é a segunda vez que vou a Paris. Na primeira vez, fui à Cidade de Luz e me emocionei ao ver a Torre Eiffel. Então, esta é a segunda vez que vou a Paris. Na primeira vez que fui à Cidade de Luz, me emocionei ao ver a Torre Eiffel. Observem que a Torre Eiffel fica onde? Em Paris. Então, qual que é a Cidade de Luz? Bom, a Cidade de Luz é Paris. Então, Paris e Cidade de Luz, aqui nesse contexto, são sinônimos. Eu posso substituir uma palavra pela outra, porque elas têm sentido parecido. É a mesma questão de quando eu uso hiperônimo e hipônimo.
para eu não repetir as mesmas palavras, eu busco palavras de sentido parecido para colocar ali naquele contexto e a pessoa entender de que eu tô falando sobre a mesma coisa. Só que sem ficar repetindo, por exemplo, Paris, Paris toda vez, né? Ou então o nome do ditador do exemplo anterior, Salazar, Salazar a vida inteira, ou França a vida inteira. Então, para evitar repetição de palavras, a gente pode usar hiperônimos e hipônimos e palavras sinônimas, tá bom? Vamos ao nosso último assunto, que é a elipse. A elipse, nós aprendemos já figuras de linguagem, algumas, né? Não deu tempo de aprender mais. Mas a gente aprendeu figuras de linguagem. Então, nós temos as figuras de linguagem e as figuras de sintaxe e as figuras de pensamento. Vamos por partes. Aprendemos sobre as figuras de linguagem, não sei se vocês estão se lembrando. Metáfora, metonímia, catacrese, gradação, a gente viu, né? E aqui, eu achei que esse assunto ficou meio solto dentro dessa aula, mas enfim, se o Estado colocou, a gente explica para vocês, né? Esse assunto, na verdade, deveria entrar em figuras de sintaxe, tá? Que, assim como as figuras de linguagem, não existe só a elipse de figura de sintaxe, existem outras figuras de sintaxe. Mas, tudo bem, já que eles falaram sobre elipse, eu vou explicar para vocês aqui o que é elipse. Vamos lá. Elipse é a omissão de termos que se podem subentender facilmente pelo contexto. Então, a elipse é quando eu retiro um termo, um substantivo, um artigo, um verbo de uma frase, mas dentro do contexto eu consigo entender qual que é a palavra que está faltando ali. Então, a elipse é isso, retirar um elemento da frase, mas esse elemento tem que ser entendível. Bem entre aspas, essa palavra não existe. Entendível pelo contexto, tem que ser compreendido por meio do contexto. Então, vamos ao exemplo. Vamos lá, sem edição mesmo, todos os terrenos aí, ao vivo e a cores para vocês. Vamos lá. Na laranja e na couve picada, vou ler de novo que eu me perdi aqui, vamos lá. Na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada. Na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada. Onde está o tracinho aí, ó? Tem uma palavra subentendida, em elipse, não tem? Leiam aí novamente. Qual seria a palavra que poderia estar encaixada aí nesse contexto? Na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada. Será que nesse contexto eu posso colocar a palavra estão? Ó, na laranja e na couve picadas estão as cores brasileiras da feijoada. Sim, né? Na laranja e na couve, o que tem? As cores. Então, quais palavras eu posso colocar aí nesse contexto que está em elipse? Se é um texto, já é um poema, né? A pessoa omitiu essa palavra de propósito, não existe essa palavra escrita oficialmente, mas a gente pode deduzir o que poderia estar escrito ali. Então, observem aí, ó. Na laranja e na couve picada estão as cores brasileiras. Na laranja e na couve picada vêm-se as cores brasileiras. Na laranja e na couve picada observamos, encontramos as cores brasileiras. Estão vendo? Então, aqui, o que houve uma elipse o quê? Verbal. Por quê? O verbo foi omitido nesse exemplo, né? Então, quando há uma omissão de um termo dentro de uma frase, a gente tem a elipse. O autor pode escolher ou não omitir esse termo. E justamente, às vezes, para evitar a repetição. Aqui eu não coloquei esse exemplo. Aliás, coloquei. Tô olhando aqui. Coloquei exemplo sim. Vamos lá. Quer ver? Vamos lá. É o que eu quero explicar agora. Mariana gosta de viajar. Ano passado foi para a Austrália. Quem foi para a Austrália? Mariana, né? Então, o que eu fiz aí?
eu omiti o quê? Eu omiti Mariana na segunda oração, não é? Ó, Mariana gosta de viajar. Ano passado foi para a Austrália. Eu omiti o nome da Mariana aí. Por quê? Gente, pelo contexto, não há necessidade de eu ficar falando Mariana, Mariana, Mariana todas as vezes. Por quê? A gente sabe que eu estou falando da Mariana, né? Então, só para esclarecer, ó. Mariana gosta de viajar. Ano passado, Mariana foi para a Austrália. Estão vendo? Para evitar a repetição do termo Mariana, o que eu fiz? Eu só omiti ele na segunda frase. Por quê? Pelo contexto, eu consigo deduzir que eu estou falando da Mariana, da primeira frase, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Mostrar para vocês o quê? Na hora que a gente escreve um texto, a gente não precisa ficar repetindo palavras. A gente pode usar hiperônimos, hipônimos, sinônimos e a elipse, tá? Então, a gente pode usar palavras de sentido parecido, que pertencem ao mesmo campo semântico, e também apenas retirar aquela palavra ali, porque pelo contexto a gente já consegue deduzir o que estaria escrito ali. Para o texto não ficar chato, não ficar repetitivo, tá bom? Então, essas são estratégias de coesão que a gente fala. O que é coesão? É quando a gente une as ideias do texto. E para evitar a repetição de palavras, tá? Essas são estratégias de coesão para que a gente consiga evitar a repetição de palavras na hora de escrever um texto, uma frase e assim por diante. Redações, né? Tá? Então, a gente tem os hiperônimos e os hipônimos. Então, o hiperônimo é o guarda-chuva, os hipônimos são os seres, as coisas que estão ali embaixo desse guarda-chuva. Por exemplo, vestuário. Vestuário é hiperônimo. Roupa, né? Vamos falar roupa. Roupa, hiperônimo, guarda-chuva. Calça, camisa, casaco, jaqueta, meia, tudo isso tá aqui embaixo. Então, são os hipônimos, né? Sinônimos. Odiar e não gostar. Eu odeio você, eu não gosto de você. Então, são duas coisas parecidas, mas o odiar, ele é pior do que o não gostar, mas são sinônimos. E a elipse, igual aqui o exemplo da Mariana. Mariana gosta de viajar, ano passado ela foi para a Austrália. Ano passado foi para a Austrália. Então, eu só omiti porque quando eu tenho elipse, o contexto da frase, do texto, me ajudam a entender a palavra que foi retirada ali naquele momento, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. No livro de vocês, eu não achei nem sinônimos, hiperônimos, hipônimos e nem a elipse. E aí eu vou deixar uma atividade que eu preparei para vocês resolverem no próprio caderno. Como eu já disse no outro vídeo, todas as atividades são feitas no caderno de vocês mesmo, tá? Então, dúvidas ou sugestões, alguma coisa que não ficou muito bem entendida, podem deixar na nossa sala de aula virtual como comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, sigam firmes aí, porque vocês vão precisar disso no futuro, né? Então, se vocês não estudarem agora, vai ser complicado vocês chegarem a outra série sem saber os conteúdos, né? Tá bom? Um beijão pra vocês, tchau, tchau.